This meeting is being recorded. Letícia, todos já estão conectados. Tá bom, obrigada, André. Bom dia a todas e todos, bem-vindos. Declaro aberta a sessão de audiência pública de hoje, que faz parte da consulta CP 008-2022 SGM-SEDP, cujo objeto é a parceria público-privada para a implantação, manutenção e conservação e operação do CETEC Guarapiranga. Deve-se considerar, né, que esse projeto ele se insere numa perspectiva mais ampla de requalificação global da região, que em conjunto com o projeto da concessão dos parques da Orla Guarapiranga, que inclusive aconteceu a audiência na semana passada, e outras ações da municipalidade buscam fomentar a criação de um circuito de lazer, turístico e ambiental na área. Essa consulta está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias, que é a estruturadora dos projetos. Ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para aprimoramento do projeto e dos documentos editalícios que compõem. Ela encontra-se aberta desde o dia 1 de junho e vai se encerrar no dia 5 de julho. Então, é nesse contexto que se insere a audiência pública de hoje. Essa reunião ela é aberta a todos os cidadãos e instituições interessadas no projeto. Ela possui caráter consultivo e tem por objetivo expor as principais informações relativas à modelagem e o que a gente busca é possíveis manifestações, perguntas e colaborações dos representantes da sociedade civil para esse aprimoramento. Nesse contexto, né, já que a consulta como um todo só se encerra no dia 5 de julho, eu reforço que, além do recebimento das colaborações aqui hoje, durante essa reunião, é importante também que elas sejam endereçadas ao e-mail do projeto, que eu vou pedir para colocarem ali no chat da plataforma, que é o cetecsantapaula@prefeitura.sp.gov.br. Assim, nossa equipe consegue fazer uma análise mais apurada dos pontos trazidos. Cabe ainda dizer que os principais documentos relativos à modelagem estão disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria de Governo, na seção dos projetos de desestatização. Para facilitar o acesso, também vamos colocar aí no link da plataforma. Dito isso, eu vou trazer uns aspectos sobre a condução da audiência de hoje, tá? O tempo de duração é de 1 hora, sendo prorrogável por mais 30 minutos, a critério da mesa organizadora. Essa audiência está sendo gravada e, posteriormente, ela é disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube. Sobre as regras de condução e participação, inclusive para garantir uma participação equânime de todos, eu vou passar as regras, tá, da audiência. Então, eu terminando aqui essa fala, a São Paulo Parcerias vai realizar a apresentação do projeto. Eu peço que perguntas ou comentários sejam feitos por escrito no chat da plataforma. Ao final da apresentação, as perguntas vão ser lidas pelo André, em blocos e por ordem de inscrição. Elas também vão ser respondidas pela mesa técnica em blocos. A palavra ela pode ser passada aos participantes que queiram complementar suas perguntas no momento em que ela for lida, sendo que essas manifestações vão ter o limite de 2 minutos. Eu lembro que todos devem manter o áudio fechado no momento que não tiver com a palavra, sendo que a mesa pode desligar o áudio ou vídeo dos participantes, caso isso seja necessário para garantir a ordem e continuidade da audiência, tá? Então, feitas essas considerações,
eu passo a palavra para a equipe da São Paulo Parcerias para a apresentação do projeto e boa audiência a todos. Obrigado, Letícia. Obrigado, André. Bom dia a todos e todas. Eu sou Guilherme Denis, gerente de projetos aqui da São Paulo Parcerias. Comigo está a arquiteta Carolina Coroa, que vai apresentar em conjunto. A nossa equipe da São Paulo Parcerias também está presente aqui na audiência e poderá auxiliar nos questionamentos ao final da apresentação, né? Então, enquanto a Carolina sobe o PDF para a gente começar a apresentação, eu vou só esclarecer o papel da São Paulo Parcerias, né? A São Paulo Parcerias é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do município de São Paulo, vinculada à Secretaria de Governo Municipal. E o seu objetivo primordial é o desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas, né? Então, Carol, por favor, se puder compartilhar aí. Ok. Obrigado. Então, a gente vai apresentar hoje a proposta do Complexo Turístico, Educacional e Cultural da Guarapiranga, né, apelidado de CETEC Guarapiranga. Carol, pode passar, por favor. Então, aqui só retomando primeiro os aspectos, né, do entorno, da importância da represa da Guarapiranga e da região. Né, a represa é responsável por 40% do abastecimento de água para a cidade de São Paulo. Ela abriga uma grande diversidade de espécies vegetais e animais nativas da Mata Atlântica, que tem bioma em extinção. E ela já é palco, né, de diversas atividades náuticas, inclusive prainhas de lazer aos fins de semana e durante a semana, para a população tanto do entorno quanto da cidade de São Paulo. Aqui também retomando um pouco das atividades da região. Então, né, a gente tem a presença ali de diversos parques municipais e estaduais, é forte o ecoturismo, né, o turismo tradicional e o ecoturismo, bem próximo da região de onde está localizado o CETEC Guarapiranga e os parques da Orla do Guarapiranga, tem o Autódromo de Interlagos, né, que concentra uma diversidade grande de eventos ao longo do ano. E também tem essa presença de vários restaurantes na Avenida Atlântica, que é um dos principais meios de acesso ao CETEC Guarapiranga e aos parques da Orla. Aí também tem algumas fotos representativas de atividades aquáticas e atividades náuticas que são praticadas. Pode passar, por favor, Carol. Perfeito. Essa aqui é a localização e o acesso. Aqui eu vou destrinchar um pouquinho mais, né? O Santa Paula Yacht Club está um pouquinho à direita na imagem, centro-direito da imagem. Acima a gente consegue ver o Autódromo de Interlagos. Em verde estão destacados os parques municipais, né? Tem o Parque Guarapiranga, o Parque Barragem, o Parque Pré-São Paulo, que vai ser implantado no projeto da concessão que a gente apresentou na semana passada, o Parque Praia do Sol. À direita, ali tem os parques lineares, né? Tem o Parque Castelo, o Parque 9 de Julho e o Parque São José. Todos esses parques eles têm uma cobertura interessante de transporte público, né? Então a gente tem desde a estação da CPTM, a gente também tem uma rede cicloviária bem interessante que faz a ligação, por exemplo, né, do Parque Bruno Covas e outros parques da Malha do Rio Pinheiros ali para chegar nessa localização. E o que eu queria destacar aqui é que o Santa Paula Yacht Club ele funciona um pouco como uma âncora, né, desse projeto, nessa tentativa desse desenvolvimento da região, de ativação dessa região que já foi muito frequentada, né, desde os anos 30. Ele tinha uma proposta de ser o hotel, né, que desse apoio tanto para o Autódromo de Interlagos quanto para a região como um todo. E a gente vai apresentar mais um pouquinho para frente o histórico do Santa Paula Yacht Club. Pode passar por isso. Então, a apresentação aqui do CETEC Guarapiranga está nesse escopo, né, de que a gente tem dois projetos para essa região. O primeiro, que foi apresentado semana passada, é o da recuperação dos parques da Orla do Guarapiranga, né? Tem a reforma da infraestrutura existente, a implantação de novos atrativos e muitas ações de valorização ambiental, cultural e também pedagógico relacionado ao meio ambiente. E aí, à direita, o projeto que a gente está apresentando hoje, que é o CETEC Guarapiranga, que ele é um complexo que vai agrupar um equipamento de ensino, né, de ensino superior, também contém em si, né, uma parte comercial de serviços, lojas, tem também a possibilidade de ter restaurante e tem a obrigação de ter uma galeria cultural e também a implantação de um novo parque, né? Queria só destacar que esse projeto ele tem uma grande dose de inovação, né, porque ele contempla em si uma série de usos muito diferentes e que visa com isso ampliar bastante a atratividade da região, né, que ela consiga ter uma região que vai ter bastante residências, né, de médio padrão e alto padrão, além de baixo padrão, tem uma multiplicidade grande de residências, mas falta as opções de serviços e usos não residenciais, então o CETEC entra como uma âncora local. Carol, pode passar, por favor.
Então, aqui, só passando o histórico brevemente, né? Em 1948, a data da edificação original do edifício de Santa Paulo, da sede do Santa Paulo Yacht Club, e ele possui essa finalidade de ser um grande hotel de Interlagos, né? Algo que não se materializou. Aí, mais ou menos nos anos 60, a empresa Santa Paulo Melhoramentos adquiriu o terreno e contratou os arquitetos Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi para fazer a reforma da sede e abrigar um clube, e além de projetar uma nova construção de apoio ao setor náutico, que é a garagem de barcos, a famosa garagem de barcos, que a gente vai se atentar bastante nessa apresentação. Em 1964, houve a inauguração do Clube Social. Nos anos 70, foi o apogeu, né, foi o auge do Santa Paula Yacht Club, né, com a realização de diversos shows, músicas, eventos náuticos e grande ativação da região, tá, nos anos 70. E dos anos 80 para cá, o complexo entrou numa certa decadência e acabou encerrando suas atividades, né? Hoje ele encontra-se fechado e sem acesso. O que eu queria destacar também é que nos anos em 2010, né, nessa década de 2010, houve a realização de um projeto para recuperar esse complexo, né, realizado por uma empresa privada que previa a implantação de um centro de convenções e hotel. Ele acabou não indo para frente, né, esse projeto, mas ele faz parte um pouco desses usos, né? Essa inspiração do hotel consta desde o começo do projeto até os últimos projetos que estavam sendo realizados para a região, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente. Carol, pode passar, por favor. E aqui, para falar do patrimônio e tombamento, a própria Carolina vai explicar. Por favor. Bom dia a todos e todas. Então, aqui, basicamente, a gente traz um destaque importante quanto à importância histórica do conjunto do Santa Paula Yacht Club, né? Aqui, basicamente, então, o conjunto ele tem um ano de construção de 1961. O autor é o Vila Nova Artigas, né, com o Carlos Cascaldi. E ele tem um tombamento, né, reconhecimento da sua importância histórica e tombado pelo Compresp, o órgão municipal, e Condefat, órgãos de proteção histórica estadual. Basicamente, aqui nesse mapa, a gente consegue entender quais são os componentes tombados do complexo. Então, assim, o edifício sede, o edifício da sede social, né, que existe hoje, ele está em perímetro tombado, mas ele em si não é tombado. E a parte toda da área verde, anexa e áreas livres também não estão em perímetro tombado. O restante do bairro é tudo área envoltória. O que é tombado são os conjuntos de piscinas que foram projetadas pelo Vila Nova Artigas, né, nessa reforma desse conjunto, antes de se tornar o clube, com um túnel subterrâneo, além da construção da garagem de barcos, e a rampa náutica, né, que tem de apoio, porque a garagem de barcos ela tinha a função de abrigar embarcações, né, para atividades náuticas do clube. Então, aqui a gente consegue entender mais ou menos um pouco da época, né, como que era a construção. Ela é toda em concreto, né, e ela tem o diferencial, ela é um marco do estilo brutalista brasileiro e uma das obras magnas reconhecidas do arquiteto pela solução estrutural inovadora, já que ele tem toda a laje é apenas apoiada em alguns roletes, né, pilares que diretamente, então é uma solução estrutural que não existe em outros lugares do mundo, então traz essa questão icônica para o projeto. Além disso, a garagem de barcos ela possui 2 pavimentos, né? Um pavimento que é conectado na Avenida Atlântica, no nível da Avenida Atlântica, e o outro pavimento que é o nível da represa, né? Então, isso também confere o conceito do arquiteto foi criar essas diferentes recortes da vista do local, assim. Então, esse é um conceito importante, a gente não quis, com o projeto, descaracterizar toda essa parte também das intenções do arquiteto, né? Acho que isso é muito importante. E evitar o máximo possível realizar o fechamento dessa estrutura, para não descaracterizá-la. Então, aqui para a gente entender um pouco o que é essa infraestrutura existente do Santa Paula em vista aérea, ele é basicamente composto pelo terreno do edifício sede, né, é uma edificação em L, tem essas 2 piscinas, a piscina maior, que é a piscina 1, e a piscina 2, que é menor, algumas áreas livres. Do outro lado da Avenida Atlântica, conectado por esse túnel subterrâneo, que é muito interessante, né, essa conexão pelo túnel,
tem a conexão com a garagem de barcos, né, a lâmina projetada pelo Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, com áreas livres, a rampa náutica, como a gente conversou anteriormente, e essa vasta área verde, composta por uma grande parte de área seca, então uma área que não é alagável pela cheia e seca da represa, e uma área alagável aqui também demarcada, que é uma área que varia de acordo com a cheia e seca da represa. Então, basicamente, as 4 partes é o edifício sede, túnel subterrâneo, garagem de barcos, rampa náutica, áreas livres e área verde anexa. Então, isso em mente, vamos dar aqui prosseguimento. Aqui, então, a gente traz um grande diagnóstico do estado de conservação atual do edifício sede e do túnel, né? A gente pode ver que o edifício está desde a década de 80, sem nenhuma manutenção, sem nenhum cuidado, então ele está completamente deteriorado. É um edifício que nós não conseguimos visitá-lo, né? Porque ele é privado, mas assim, ele tem assim, muitos componentes originais da época do clube, como peças cerâmicas, estruturas que estão ainda possíveis de recuperação, então tem uma arquitetura muito expressiva. Aqui as piscinas, que tem 5 metros quase de profundidade, a piscina maior, então dá para incorporar outros usos. E aqui uma foto do túnel subterrâneo. Aqui a gente também está no estado de conservação da garagem de barco, que esse aqui nós realizamos a visita técnica. Então também a estrutura está inteira aqui, como eu falei, tem essa inovação do rolete aqui, né, do apoio da estrutura muito inovador arquitetonicamente, mas assim, o estado de conservação tem pichação, tem infiltração, ela está toda se deteriorando, né, estão caindo pedaços dela, tem várias infiltrações nessa parte de baixo, então uma estrutura tão bonita como a gente pode ver esses recortes, é uma área belíssima da represa, né, assim, que não existe, a gente acha que não está em São Paulo, às vezes está se deteriorando e necessita, segundo técnicos, de uma intervenção imediata, porque se não for feita uma intervenção imediata, essa estrutura inteira será perdida. Então essa foi uma das motivações também da prefeitura para intervir no local. O estado de conservação da área verde, então aqui a gente pode ver, ela está num estado de conservação bom. Então você vê que aqui a área verde está bem rente à ciclovia, Avenida Atlântica, que possui corredor de ônibus, então é facilmente acessível por transporte público e pelo modal da bicicleta. E ela é de frente para a represa, então tem diversos indivíduos arbóreos expressivos. É uma área que só falta intervir realmente com equipamentos, mas ela é uma área magnífica, e já é assim, utilizada por algumas pessoas, assim, de forma improvisada, e aqui tem uma área que é anexa à garagem de barcos, que poderia servir para estacionamento e um uso correlato. Então, aqui entrando na proposta, vou passar aqui a palavra para o Guilherme Denis, para ele continuar aqui um pouquinho a explicação do projeto. Obrigado, Carol. Então, aqui sobre as etapas que a gente já venceu na proposta, né? Em março a gente teve a etapa de pesquisa, teve a visita técnica especificamente na garagem de barcos, né? Não foi possível visitar ainda a sede de Santa Paula. A gente fez toda a avaliação fundiária, consulta as plantas originais que estão na biblioteca da Universidade de São Paulo, né? Na FAU, na Faculdade de Arquitetura. Entre abril e maio desse ano também a gente fez a finalização desses documentos digitais para a consulta pública, que estão disponibilizados no site da Prefeitura, conforme a Letícia já apontou no começo da apresentação. E agora estamos em junho, né? Temos em plena consulta pública, e aí é uma oportunidade para a gente aprofundar tanto o detalhamento da proposta em si, quanto as questões técnicas que a gente vai apresentar daqui para frente. Pode passar, Carol, por favor. Então, Carol, não sei se você quer comentar aqui a perspectiva. Acho que é melhor. Então, aqui nós temos uma perspectiva ilustrativa do projeto, já para trazer um pouco, acho que o pessoal está esperando o que vai acontecer aqui no complexo, né? Então, aqui, basicamente, uma imagem preliminar dessa vista da represa para o complexo, mostrando como esse conjunto tem um potencial incrível de trazer, né, serviços correlatos, atividades náuticas e aquáticas que já acontecem muito na represa. Todas as pessoas, acho que teve uma matéria recente sobre o projeto, pessoas foram entrevistadas, o quanto que o clube mexia com a dinâmica da região, o quanto que ter esses serviços, era uma área de encontro das pessoas lá ali do Interlagos da Guarapiranga, então acho que a importância de retomar essa utilização do equipamento como uma, assim, pensar a ocupação como ativação do local.
com pessoas utilizando, vai trazer segurança, vai trazer eventos, vai trazer essa dinâmica aí social que acontece muito na represa, mas que pode ser potencializada através do equipamento. Então, aqui só trazendo, não sei se você que queria falar um pouquinho, Denis, ou quer que eu fale? Não, pode falar, por favor. Tá bom. Então, aqui trazendo um pouco do conceito do projeto, né? A gente teve uma inspiração aqui no programa de usos do projeto do Puerto Madeiro. O projeto Puerto Madeiro é um projeto muito distinto desse projeto, né? Tá tem muito mais urbanidade, a densidade da área do entorno é muito diferente, mas nós conseguimos extrair alguns usos de sucesso do projeto e incorporar aqui na nossa proposta. Então, quais foram os eixos que a gente destrinchou aqui do Puerto Madeiro e aplicou num projeto que a gente achou interessante? Primeiro, a questão da recuperação do patrimônio histórico, né? Então, no Puerto Madeiro, assim, a reforma das fábricas, antigos armazéns, trouxe uma grande qualidade para o projeto, arquitetônica, de recuperação histórica, né? E atratividade para o turismo, né? Essa incorporação de serviços de hotelaria, gastronômicos, lojas e serviços que são correlatos, né, trazem esse dinamismo, porque vão ser diferentes públicos e diferentes pessoas que vão utilizar, então pode ter um equipamento ativado. Ter essa presença de universidades, centros de educação, né, que é uma missão muito importante, acredito, pelas nossas análises da área, faltam ainda alguns equipamentos de ensino técnico, né, assim, na região. Geralmente os estudantes têm que se deslocar muito para a região central para esse estudo, então também é importante, acabou que coincidiu de ter esse uso e essa demanda realmente da região. Além disso, é pouco sabido, mas o projeto do Puerto Madeiro ele se encontra logo próximo à Reserva Ecológica Costaneira del Sur, que é uma reserva também com parques alagáveis de chuva, também que é a mesma condição da Guarapiranga, e é uma intensa interface com esses parques, é uma questão importante para o projeto. Além do que, lá no projeto tem diversos passeios de instituições náuticas e arte-clubes, que também é um fato correlato ao Guarapiranga, né? Então, a gente tem diversa presença de arte-clubes e atividades náuticas no local. Então, vou voltar a palavra aqui para o Guilherme Denis, para ele passar os objetivos do projeto. Obrigado, Carol. Então, na linha desse programa de usos que foi apresentado como inspiração, né? A gente desenvolveu esse projeto de parceria público-privada com prazo de 30 anos, né, que ele tem como principais pontos de centralidade o restauro e a reforma das edificações existentes, né, toda essa carta de patrimônio histórico e preservação, que é muito importante pela questão da premência, né, a garagem de barcos está numa situação muito complicada de restauro, necessitando de restauro, então esse é um dos pontos principais. Tem aquela questão que já comentei da necessidade de oferta de serviços comerciais ali numa região muito residencial, né, que vai ser uma área de apoio ao uso da represa, né, então os usos referenciais aqui de galeria comercial, hotelaria e restaurantes fazem parte da proposta. Como itens obrigatórios aqui tem a questão do equipamento educacional e da abertura de espaço para o corpo público, que é o TEIA, né, então a gente fez uma estruturação do que é o CEPROF Bruno Covas, né, que vai ser um centro de ensino superior que a gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente, e esse espaço para um coworking público, para ampliar a utilização desse espaço, né? Tem a questão da inserção de equipamento cultural na garagem de barcos, né? Então, a gente colocou os usos de galeria cultural e restaurante-escola, né? Na galeria cultural também, a gente detalhou nos documentos a questão da memória do Vila Nova Artigas como muito importante, né? Um pilar central nessa parte cultural. E a questão do restaurante-escola também, como que ela está atrelada tanto ao curso superior do Bruno Covas, quanto aos usos possibilitados pelo zoneamento ali na área da garagem de barcos. A gente também destrinchou como ponto central a implantação do novo parque, né? Então, nessa área de contato com a represa, especificamente. Então, a ideia aqui é que haja equipamentos de qualidade em termos de equipamentos esportivos, né? Playground, área de alimentação, área para feiras e trocas e comércios locais, e também deck de lazer, né, para proveito dos usuários. E, por fim, a gente também colocou atividades de interesse coletivo na mesma linha do que a gente colocou como encargo
para a concessionária do projeto da Orla do Guarapiranga, né, dos parques. Aqui a gente também vai colocar a obrigação de disponibilizar 124 horas de atividades esportivas, de lazer e culturais gratuitas e um grande evento por mês, para que haja efetiva utilização, né, das pessoas desse equipamento que tem tanto potencial como a gente está destrinchando aqui. Carol, pode passar, por favor. Então, destacando aqui os encargos ao parceiro privado, né, nessa proposta de PPP. Então, principalmente a questão de gestão, manutenção e preservação, em amplo senso, né? Dentro desses itens se destacam tanto a administração do complexo, quanto a operação e a sua manutenção corretiva e preventiva, as questões de vigilância e zeladoria, a reforma das edificações dos equipamentos, respeitando as questões de tombamento, né, do complexo de Condefat, a implantação de mobiliário urbano, mobiliário de lazer, sinalização visual, né, e atrativos. Então, essa questão bem forte em parques, né, tanto no Guarapiranga, como a gente já comentou, quanto aqui nesse projeto, tem essa implantação desses itens. As diretrizes, né, de preservação ambiental em largo senso, mas também especificamente questões de manejo e enriquecimento ambiental para o parque, mas também para o complexo como um todo. Especificamente a questão do CEPROF Bruno Covas, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, né? Então, tem a questão de oferecer cursos de formação superior e também usar essa galeria cultural, né, como um mix de usos interessantes. O oferecimento de atividades gratuitas à população, conforme já destacado, e cumprir todos os regulamentos operacionais do projeto. A respeito das atividades econômicas, né, então a gente só destacou aqui que é possibilitado à concessionária a geração de receitas com impedimentos associados, né? Então, a locação ou venda de brindes, itens relativos ao parque, aproveitamento das vagas de estacionamento, são 182 vagas de estacionamento, considerando as duas áreas do complexo. Tem possibilidade de fazer o aluguel dos espaços, né, desse hotel referencial, lojas, restaurantes, serviços, eventos, ensaios comerciais e publicidade. Com relação ao poder público, a direita no slide, então, são as obrigações de fiscalização do contrato, né? Então, principalmente a questão de aprovação do projeto de intervenção e aprovação do restauro das edificações, né, que é um dos principais desafios aqui do projeto. Além disso, a aprovação, né, do projeto de manejo na área do novo parque e dos planos operacionais, que normalmente são regrados nesses contratos de PPP, além das vistorias. Para as vistorias especificamente, né, então, nesse projeto consta o apoio do verificador independente, também que é praxe nos projetos de PPP, para que haja a devida fiscalização da atuação da concessionária. Aqui a gente só destacou o final, que a gente veda, né, a cobrança de entrada, né, no complexo como um todo, assim como a gente faz com os parques públicos. Carol, pode passar, por favor. Quer retomar aqui, então, por favor? Então, aqui só para a gente trouxe de novo, né, a imagem do Santa Paula Yacht Club, só para a gente relembrar que, então, como a gente estava falando de toda essa estrutura composta pelo edifício sede, garagem de barcos, parque, né, e aqui, finalmente, o que a gente imagina, né, para o projeto. Então, basicamente, esse prédio do edifício sede, a gente transformaria ele em dois, né, a gente vai mostrar nas plantas, é só realizar uma pequena separação, em alvenaria. Então, a gente cria aqui um edifício educacional, que vai constar o CEPROF Bruno Covas e o TEIA. O restante do edifício vai ser, no seu térreo, a galeria de serviços, né? Assim, a estrutura do prédio já é extremamente modular, a gente não alterou nada, a gente só está seguindo, assim, obviamente é tudo referencial, mas assim, a ideia original é que não seja alterada essa estrutura. Então, nos outros pavimentos, nós sugerimos que seja inserido um hotel, né? E depois, no rooftop, ter os restaurantes para criar esse conceito também na cobertura do edifício, dessa vista da represa. A gente tem poucos lugares com vista em São Paulo, então eu acredito que isso pode ser atrativo, a gente acredita. Depois, tem as duas piscinas que são tombadas. Uma seria, nossa sugestão seria utilizar uma piscina pro hotel, e a outra piscina ser um espaço de eventos, convenções, que poderia ter essa ocupação. Daí sugerimos também a criação de 2 áreas de vagas, né, para apoio de todos a dinâmica do complexo. E depois aqui
na garagem de Barcos, a implantação da Galeria Guarapiranga, Galeria Cultural, com exposições artísticas, né, com mostras, e a área do pavimento de baixo e ser enclausurado com o restaurante escola. A gente está nessa fase de consulta pública, então é muito importante também receber as diferentes ideias também, ou assim, do que poderia, se as pessoas pensam em algum outro uso, mas a gente acredita que o restaurante escola viria muito a compor tanto as atividades do CEPROF Bruno Covas, como oferecer uma opção de alimentação mais a baixo custo, né, para ter essa questão do ticket popular sempre em mente, para que o espaço não se elitize, né. E a questão também aqui do parque, também, que a gente vai explicar mais à frente. Então, aqui, basicamente, passando só rapidamente as plantas, aqui para a gente entender como funcionaria essa questão dos dois edifícios, né? Então, um edifício, construtivamente, são 2 edifícios em termos de uso. Então, aqui toda a questão da estruturação da parte educacional, fecha-se aqui essa parede e tem toda essa implantação dos usos comerciais, e essas áreas livres também comporiam o edifício comercial. Mais à frente, a gente vai explicar um pouquinho melhor como são essa questão da programa de uso, se é obrigatório ou não, em qual parte, né? Então, aqui também, só passando rapidamente, como ficaria essa questão nos outros pavimentos e os restaurantes também aqui na cobertura, como sugerido, né? Então, aqui na garagem de Barcos, né, aqui trazendo a questão da foto, da estrutura, né, e toda a parte dela, a gente sugere aqui, né, que seja inserida a parte da galeria, realize-se um pequeno fechamento de vidro nessa porção aqui da garagem, para que tenha essa parte o espaço expositivo, né, aqui com sanitários. A gente não está alterando, incorporando, construindo nada na proposta. Aliás, é muito importante ressaltar que, pelo zoneamento atual, o que está construído, o que temos de área construída, já é mais do que você poderia pelo zoneamento, né? Então, o projeto de 2010, ele constrói um novo edifício, né? Tem uma proposta de incorporar, porque foi anterior ao plano diretor de 2014. Hoje em dia, assim, só é possível fazer retrofit, né, no conjunto, e não construir mais nada, porque a área que já existe é maior do que até o zoneamento permitiria. Então, essa é a ideia do projeto. E na parte, então, voltando à garagem de Barcos, na parte inferior, nós teremos aqui a implantação na parte enclausurada do restaurante escola, com a parte de apoio, né, das mesas de apoio e refeitório aqui na parte descoberta. Então, aqui no novo parque, né, só para a gente trazer mais a detalhe, a ideia, sim, é trazer alguns equipamentos esportivos, né, academia, para a terceira idade, playground, equipamentos de alimentação, sanitários. É uma área, a gente sugere uma área para realização de feiras, né, porque é uma área que pode acontecer alguns eventos. Acho que tem a questão também da localização ali da Guarapiranga, está muito perto das franjas da cidade, tem uma produção de orgânicos muito importante, então, às vezes, utilizar a área do parque, né, para venda desses produtos, assim, ter essa questão da incorporação da comunidade local nesse espaço. E também ter essa parte da utilização dos gramados e a inserção de um deck de lazer com vistas para a represa, né, para ter toda essa parte valorizada. Então, aqui a gente tem uma perspectiva do complexo, né, com todas essas propostas. É importante dizer que o parque também vai ter acesso náutico, esse pier náutico também trazendo a ideia dos parques da Guarapiranga, né, que esses locais sejam acessíveis por água e não só pelo território da terra, né. Temos aqui mais uma imagem, e aqui uma imagem noturna do complexo, também pensando que ele pode ser utilizado em diferentes períodos, né? Então, aqui eu volto a palavra para o Guilherme Denis, que vai explicar agora mais cada uso, as áreas e encargos. Obrigado, Carol. Então, sobre o uso educacional, então, o edifício sede parte 1, aquele mais à esquerda, né, ele tem um total de 5.000 metros quadrados, só clarificando a questão dos encargos. Então, requalificação e reforma são obrigatórios, esse programa de uso também será obrigatório. A respeito do uso comercial, né, que é a parte 2, um pouco à direita ali do edifício sede, já tem muito mais metragem quadrada, né, são 26.000 metros quadrados, e aí tem uma disposição das áreas que a gente colocou referencialmente, né? Então, galeria de serviços, 1.200 metros quadrados, hotel 4.000 e assim por diante. O destaque também lá ali no final para as áreas de vagas de garagem, que é uma carência da região no momento, né? Então, a gente precisa colocar 180 vagas.
A requalificação e reformação obrigatórias, especialmente questão de piscina, né, que foi tomada pelo patrimônio, conforme a Carol já comentou, mas fica destacado que o programa de usos é opcional. O que a gente fez foi fazer uma ancoragem de incentivos econômicos, né, que eu vou explicar um pouco mais para frente também, com relação ao compartilhamento de receita, né? Então, dados os usos referenciais que a gente colocou, o compartilhamento de receita será com alíquotas mais baixas, né, alíquotas inferiores ao caso da utilização de outros tipos de usos, né? Então, tem um incentivo econômico atrelado. Com relação ao uso cultural da garagem de barcos, né, então, esse é o principal item de patrimônio, né, que a gente está destacando aqui no projeto, na apresentação. Tem a questão da galeria, do restaurante, a rampa náutica e do túnel subterrâneo, total dá 9.339 mil metros quadrados. A questão de restauro e requalificação são obrigatórios, o programa de uso será obrigatório também. Claro, todas essas questões estão abertas aqui na consulta pública para que a gente aprimore e aprofunde nos documentos, né, nos editais. Por fim, a questão do parque, que foi detalhada, essa área C que era alegável, né, é uma área de 30 mil metros quadrados, que estão mais ou menos meio a meio ali entre o que é seco e o que é alegável, e com isso o total da intervenção fica em 70 mil metros quadrados. Tá? A implantação do parque será obrigatória e o programa de usos também será obrigatório. Pode passar, Carol, por favor. Então, especificando aqui a questão do programa educacional, né, do CEPROF Bruno Covas, né, qual que foram nossas diretrizes e ações aqui que a gente colocou no documento editalícios. Por conta das questões das referências, né, que foram destacadas ao longo da apresentação, o foco aqui foi o fomento ao ensino superior, né, principalmente por conta dessa aposta, né, de que o ensino superior tem essa ativação do território, né, então é um uso que favorece a utilização do espaço. E também, conforme nossas pesquisas, é uma carência da região, né? A gente fez um mapeamento, levantamento de quantidade de universidades e ensino técnico e tecnólogo na região, e realmente tem uma escassez relativa à densidade da população que vive na região. Então, foi destacado que a educação superior seria importante no projeto. Então, aqui constam, né, enquanto ações, o fomento ao desenvolvimento e implementação de implementação tecnológica da educação, a criação de vínculo entre a oferta de cursos e a vocação territorial, que eu vou explicar em um segundo, e a questão da capacidade, né, e oferta de vagas. Então, a gente estruturou na modalidade semipresencial EAD, para considerar ampliar o leque de vagas, e também as questões que vieram com a pandemia, né, a questão também do perfil do público, poder fazer o acesso em dias pontuais, não complexo, mas poderia também oferta de vagas em ensino EAD. Dado esse perfil, né, foi estruturado aqui nessas 24 salas de aula, que teriam espaço para 24 salas de aula, seria possível fazer oferta de 3.360 vagas semipresenciais, como mínimo, né, com a estruturação de pelo menos 3.360 vagas. Dessas, no documento, a gente colocou como obrigação que a concessionária deve ceder 1.680, né, 50% desse mínimo, como vagas gratuitas, sem cobrança da vaga do educando, né? E para isso tem que ser realizado, o poder concedente vai ter que realizar um vestibular, tudo isso está documentado no nosso material. E ficaria facultado ao concessionário o oferecimento de pelo menos 1.680 vagas numa modalidade com cobrança, né? E aí, a respeito, então, do conteúdo, a gente mapeou, então, a questão das trilhas formativas, né? A gente colocou isso como um referencial na documentação, e com base nas premissas do MEC, para ensino superior, especificamente ali no ramo de tecnólogo, a gente entendeu que, junto com as caracterizações do entorno, né, tudo, os cursos mais adequados seriam de gastronomia, de meio ambiente, turismo, tecnologia, tá? Isso estão como referenciais e podem ser detalhados na consulta pública. Com esse arcabouço aqui do educacional, do complexo, tanto de vagas, trilhas formativas, diretrizes, a gente tem, então, um impacto esperado, né, que é a criação de uma política pública de ensino superior nesse longo prazo, né, que a gente entendeu aqui no horizonte de 30 anos da PPP, que tenha como ação, né, esse auxílio na formação de profissionais voltados ao turismo e à valorização do meio ambiente na cidade, né, essa questão do entorno, do aproveitamento das características do local. E a ativação educacional na região, né, então essa questão de ter atualmente uma relativa escassez da oferta desse tipo de acesso ao ensino superior,
e que a gente sabe que quando a formação com ensino superior impacta a vida das pessoas, né, gera acréscimos de renda, renda familiar, emprego, então tem um potencial socioeconômico muito relevante. Carol, pode passar, por favor. Aqui tem uma sumarização do nosso sistema de mensuração de desempenho, né? Esse é um documento específico dos editalistas, né, desse corpo de documento que está disponibilizado no site da prefeitura. A gente colocou aqui, destacou os indicadores pelos quais a concessionária será avaliada na sua prestação de serviço, né? Tanto pelo verificador independente, conforme eu já comentei, mas também pela pesquisa de satisfação dos usuários, né? Cada um desses indicadores aqui tem um mix entre verificador independente e pesquisa de satisfação dos usuários, que podem ser citados no documento. Vou destrinchar aqui rapidamente. Então, tipicamente, a gente dá um peso maior para aspectos de qualidade nos contratos de PPP. Então, avaliação sobre limpeza, padrões de higiene em banheiros e tudo é avaliado, a questão de manutenção e conservação, tecnologia da informação, disponibilidade de água, gás, que são os utilities, questão de acessibilidade, tudo isso é avaliado no indicador de qualidade. A satisfação do usuário, a questão de limpeza, a qualidade dos ambientes, dos serviços e a qualidade ambiental também é avaliada. A questão, aqui nos projetos, né, por conta da especificidade, a gente colocou um peso alto para a questão do meio ambiente, né? Então, o manejo de áreas verdes, o cuidado com a fauna e a flora, a conservação do solo. E aí, por fim, entrando na metade inferior do slide, a questão da prestação de serviços culturais, né? Então, aquelas atividades de interesse coletivo que a gente comentou, que é obrigatório como encargo, um horário 124 horas de atividades de pequeno porte, um show por mês. A questão da galeria cultural e do restaurante escola, né, que estão na garagem de barcos. E, por fim, pontos relativos à segurança, né? Então, penalidades de eventos relatados e a questão de ter um sistema de monitoramento, que é a CFTV. E, por fim, relativo ao complexo educacional, a questão de evasão estudantil, empregabilidade e resultado de média de matrículas. Esses indicadores são relativamente complexos para o programa. Também há aqui uma inovação, é a gente conseguir mensurar isso. Então, lá nos documentos, a gente destrincha, né, a questão dos prazos, então vai ter um horizonte mais alongado, a concessionária será obrigada a fazer um registro dos estudantes, fazer um acompanhamento deles, para depois, quando eles vão para o mercado de trabalho, para conseguir saber se eles conseguiram vagas nas áreas que eles estudaram ou não, por um certo período. Então, aí também tem uma brecha importante para a inovação e monitoramento dessa política pública. Carol, por favor. Aqui, a respeito da qualificação técnica, né? Então, esse é o principal instrumento que a PPP tem relativo à licitação em termos de composição técnica do que será o consórcio, né? Empresas ou consorciadas que poderão vir a ser a concessionária. Então, aqui a gente destacou as principais obrigações, que são que a empresa ou concessionária candidata tem que ser de uma administração de empreendimentos de gestão de equipamentos de uso público ou privado, destinados a atividades de turismo, comércio, cultura, lazer, e que ela apresente uma comprovação de aptidão na gestão do empreendimento destinados a atividades de turismo, comércio, cultura, lazer, que tenha recebido pelo menos um número mínimo aí de usuários, são 83.800 usuários, no período de um ano, pelo prazo de 12 meses ininterruptos. Então, essa qualificação técnica ela foi estruturada de uma forma a ampliar a concorrência, né? A gente teve essa diretriz. Por conta da complexidade do projeto, dos diversos programas de uso, a gente resolveu não ser tão restritivo na qualificação técnica, com medo com receio, né, bem, melhor falando, de restringir demais a concorrência e perder o velho for money do projeto, né, que é a vantajosidade de você fazer uma PPP. Mas a gente pode especificar isso um pouco mais para frente também, nas dúvidas, etc. Carol, pode passar, por favor. Então, aqui, os benefícios esperados do projeto, né, já se aproximando aqui do final da apresentação por conta do horário, a gente tem ganhos locais e também para a cidade, né? Então, no local, esse melhor aproveitamento de serviços e apoios, né? Toda essa questão residencial que está no entorno e ao uso da represa, e o projeto funcionaria como uma âncora para a concessão dos parques da Guarapiranga. A utilização, né, a ativação desse complexo seria um indutor de segurança na região, a criação de uma nova área verde de parque, né, o fortalecimento da cultura e das dinâmicas locais, como a questão das trocas no parque, né, da feira, como a Carolina comentou nos slides anteriores, e ampliar o potencial náutico, esportivo e eventos, né, que já é premente na região.
Então, para a cidade, seria principalmente a questão da recuperação do patrimônio histórico, né? Então, esse acho que é o essencial do projeto, e junto com ele também a promoção do turismo e do ecoturismo, e todas as questões relativas ao que a ativação representa, que é a geração de emprego, também desenvolvimento econômico local, atração para investimentos para a região, né? E todos esses benefícios esperados estão em linha com os benefícios globais que foram destacados à direita, né, da ODS, de qualidade educacional, de ter um local decente de trabalho e crescimento econômico, sustentabilidade das cidades e das comunidades e mais verdes, né, life on land. Carol, pode passar, por favor. Aqui, para finalizar aqui as premissas econômicas do projeto, então, passando rapidamente, na nossa estruturação, a gente estimou em praticamente 130 milhões de reais de investimentos, né? Então, esses investimentos, eles são basicamente as reformas e implantação do parque. Tem um alto valor de custeio, né? Cerca de 15 milhões de reais ao ano, que inclui seguros e garantias, né, nesse valor, e é relativo a toda a manutenção, todos aqueles encargos que foram mencionados para todo o CETEC Guarapiranga, né? Então, é um valor alto, mas ele é compatível com o tamanho do projeto. Para a viabilidade desse projeto, e considerando as questões de finanças públicas atuais da prefeitura, a gente entendeu como razoável a realização de um aporte de cerca de 60 milhões de reais. O aporte está errado aí no slide, só para a gente vai corrigir para enviar para vocês, não é ao ano, né? Ele vai ser uma vez só, com diversos marcos de obra, mas são 60 milhões, que é um valor também razoável frente às premissas que a gente tem utilizado na prefeitura nessas estruturações, né? Ele está inferior, por exemplo, a 50% do investimento. Por fim, por conta para dar viabilidade econômica no projeto, né, na PPP, a gente tem duas fontes de receita para o concessionário, né? Por um lado, tem essa contraprestação pública, né, da prefeitura, que está estimada em 9,5 milhões de reais ao ano, e esse é o valor que pode ser reduzido, né, na licitação. Nessa contraprestação pública também, como eu acabei mencionando, né, existe uma premissa de compartilhamento de receita. Então, a partir de um patamar da receita prevista aí de 22,28 milhões ao ano da concessionária com o projeto, determinados patamares acima desse valor, a concessionária começaria a compartilhar a receita com a prefeitura, chegando até 9,5% ao ano, no caso de exploração comercial, que não é dos usos referenciais, tá? Que foi aquilo que eu comentei, que a gente tem um incentivo econômico para amarrar o programa de usos referenciais. E aí, com isso tudo, então, para finalizar, esse contrato como um todo tem o valor de 530 milhões de reais para os 30 anos de PPP. Pode passar, Carol, por favor. Sobre o cronograma do projeto, então, né? Acho que já vai responder algumas das perguntas que eu acabei vendo aqui no chat que foram pintando. Então, a ordem de início vai se dar com a desapropriação do projeto. Então, só especificando, né? A conta de desapropriação, ela vai se dar antes da ordem do início. O aporte do poder concedente vai ser feito com base em uma avaliação imobiliária independente e será contratada pelo poder concedente, né? E vai ser papel do poder concedente essa edição da DUP, né, que é o que dá baliza para fazer a desapropriação. A concessionária será responsável pela etapa negocial que destaca a partir daí, tá? Caso não haja um acordo negociável, né, também uma sinalização, então será a concessionária que deverá ajuizar uma ação de desapropriação. Então, esse é o arcabouço que a gente colocou nos documentos para essa etapa da desapropriação. Maior detalhamento consta nos documentos mesmo. A partir desse marco de desapropriação, vai ter a emissão da posse e o marco do licenciamento também. Então, também tem algumas diretrizes sobre prazo de licenciamento nos documentos para leitores interessados. A partir, então, da data do licenciamento, terá um marco de 24 meses para as obras de restauro, requalificação e reforma das edificações e implantação do parque, né? Então, esse é o principal marco de obra. E a partir desses 24 meses se dá a ordem de serviço. Na ordem de serviço, então, a gente tem 3 prazos importantes, né? Tem um ano para a realização da implantação do programa educacional, né? Tem todo esse desenvolvimento do corpo das trilhas que eu mencionei anteriormente. E vale destacar que, dada a centralidade desse uso, né, para o projeto, a gente colocou nos marcos que tem, caso não seja feita a implantação do programa educacional nesse prazo de 12 meses, esse não cumprimento pode causar a caducidade do contrato, né? Então, tem uma penalidade importante para dar um enforcement, né, para reforçar a relevância da implantação do programa de educação.
Outros marcos têm 6 meses para a implantação do programa cultural, né, respectivo à Gara de Bacos, e 6 meses para a inauguração do parque, também por conta da maior facilidade e celeridade de fazer a implantação de imobiliário de parque, etc. E aí, então, com esse prazo, dá-se início à operação plena do complexo. E, então, próximos passos aqui, né? Então, no 4 de julho houve a abertura do período de consulta pública. Hoje a gente está nesse marco da audiência. Daqui a uma semana vai ser disponível, a gente vai poder fazer o roadshow, né? Então, a gente já pode aprofundar questões aqui apresentadas na audiência. No 5 de julho se encerra a consulta pública e, dali em diante, teremos os marcos de licitação e, efetivamente, contratação. Também aqui só deixando o e-mail para esclarecimentos e dúvidas, né? Então, ctecsantapaula@prefeitura.sp.gov.br. Agradeço a Carolina aí pela dupla, né, na apresentação. Passo para a Letícia e para o André para a questão dos questionamentos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carolina. A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler em bloco, de 3 em 3, tá? Começando pelas duas primeiras, que são da Maria Virgínia. A primeira, qual o valor a ser destinado à conta de desapropriação? Esse é o valor estimado pelo município? Não encontramos essa formulação no projeto, isso impede a realização de estudos para a formulação de proposta. A segunda pergunta, o valor a ser depositado na conta de aporte, assim definida no contrato, inclui obras de desapropriação? E a terceira pergunta, do João Francisco, ele questiona como assim ele é privado? Obrigado, André. Então, deixa eu responder aqui a questão primeira da Maria Virgínia, né? Sobre o valor da desapropriação. Essa avaliação será feita por uma avaliadora independente, né? Então, ele será apurado ainda, mas será disponibilizado antes da licitação. Então, para fazer o bid, né, para fazer a licitação, já vai ter essa informação. Mas no processo, a gente ainda não está no momento desse marco. Relativo à segunda pergunta, né, a questão do aporte da apropriação, cada um vai ter uma conta especificada. Tá? Então, esses acho que são os pontos centrais da pergunta. E a terceira do João, então é exatamente isso que a gente mencionou, né? O Complexo Santa Paula ele está num terreno privado, né? E por isso exige a questão da desapropriação com interesse público para poder prosseguir com as obras de patrimônio histórico e todo o projeto do complexo. Obrigado, Guilherme. Seguindo com as 3 próximas, o Rabin Nasser pergunta como foi feita a visita técnica. O Fábio Pagotto diz que o clube está numa área estritamente residencial, num bairro tombado como patrimônio ambiental e em área de manancial. As intervenções estão obedecendo às regras dos mananciais? E ele lembra também que a restrição de impacto sonoro em área residencial. Acho que eu vou ler essas duas por enquanto, porque a próxima pergunta é um pouco mais longa. Ótimo. Vamos fazer de duas em duas, que senão fica muitos temas. Obrigado, André. Então, a primeira sobre as visitas técnicas, né? Eu, a Carolina, o pessoal da equipe, a gente foi fazer, ao final de semana, a gente passou ali na orla, né? Fazer tantas visitas técnicas dos parques do Guarapiranga, quanto a gente aproveitou e deu uma passada na Casa de Bacos, ali por conta das áreas públicas mesmo, né? Respectivamente ao complexo do Santa Paula, da sede, a gente não conseguiu fazer a visita porque, né, estava fechado, a gente não tem acesso. Carol, você fica à vontade para me complementar, tá? Eu vou para a segunda pergunta, então, e aí depois você me ajuda. Sobre a questão da questão do barulho, né, e do uso em lugar manancial estritamente residencial. Então, a gente está aproveitando um complexo, né, uma estrutura que já foi construída antes das atuais leis de zoneamento, para poder aproveitar ao máximo o espaço existente e ativar a região, né? A gente entende que a região, conforme foi mapeado nos nossos estudos, ela é amplamente residencial mesmo, com baixo padrão e médio alto padrão. Normalmente, né, nesses lugares que são muito mono-residenciais, assim, tem uma escassez, né, dessa área de serviços, de utilização, e poderia ser melhor feito, né, com o complexo tendo esses serviços de lojas, galerias comerciais e tudo, e funcionaria também de uma via de mão dupla, né, favoreceria as pessoas com valorização imobiliária e, por outro lado, teria acesso ao parque, utilização da orla. E a questão do barulho e do horário de mananciais, sim, a gente está considerando todo o regramento, né, de construtivo para esse tipo de área, né, tá, como as obrigações dos encargos, e tem que ser respeitado as leis respectivas à poluição sonora.
Carol, não sei se tem algum elemento que você gostaria de complementar. Realmente, só para complementar, ali é essa área estritamente residencial e realmente próximos, né, a essa área, faltam serviços. Então, por exemplo, às vezes ter uma drogaria, às vezes ter um serviço para a população poder ir a pé. Hoje tem tudo, eles têm que utilizar o carro, né, para fazer tudo. Então, assim, ter esses serviços de bairro próximos à sua casa, acreditamos que sempre é um benefício, ainda ter opções gastronômicas, né, que possam ser possíveis a uma distância que você vá andando. Então, recuperar também essa questão de poder andar no bairro, o equipamento ativado e trazendo pessoas. As pessoas são os olhos da rua, trazem segurança, trazem melhor conservação para o espaço. Então, a gente acredita que uma cidade mais segura é uma cidade ativada, né? Não é porque ela é ativada que ela vai ter uma incomodidade. Obviamente, as regras têm que ser respeitadas, mas a nossa posição é que uma cidade com pessoas e com lazer e com cultura é uma cidade mais segura e mais democrática e mais inclusiva, né? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carolina. Seguindo para as próximas perguntas, eu vou ler só uma por enquanto, porque ela é um pouco mais longa, do João Francisco. O modelo de negócios não comenta sobre a usina São Paulo, projeto do Estado de ser o Puerto Madeiro paulistano. Não seria um concorrente forte para os serviços que serão iguais? Se sim, por que não citá-lo? Um dos grandes atrativos do local é sua vista privilegiada. Não há nenhuma foto dela no projeto. Por que há tão poucas informações do que seria o Centro Educacional Bruno Covas? Quais são as parcerias envolvidas nele? Obrigado, André. Então, essa pergunta que são 3, vou responder aqui. A primeira questão da usina São Paulo, né? Então, primeiro, mencionar que São Paulo é uma cidade gigantesca que comportaria 2 projetos, mesmo que semelhantes, dada a sua natureza de borda ali de rio e áreas alagáveis e a questão dos complexos. Então, a gente não vê que tem uma rivalidade. A gente, inclusive, pode documentar e citar essa proposta da usina São Paulo nos nossos projetos, não teria problema. A gente pode documentar isso no roadshow e nas próximas rodadas em sequência. Então, vamos ver aqui. Sobre as fotos, também a gente pode colocar a questão cênica mais destacada nas apresentações, também não teria problema. A gente concorda com você que um dos principais elementos aí do projeto é o potencial turístico e cenográfico do complexo. Tá? Terceiro item, a questão do Centro Educacional Bruno Covas. Teve um slide que detalhou isso especificamente, talvez a sua pergunta tenha sido antes do slide. Qualquer coisa, faz uma nova pergunta que a gente detalha mais o programa, mas, como eu mencionei, né, tem tanta questão da capacidade, tem a questão das trilhas referenciais pautadas no MEC, e o objetivo que a gente teve aqui foi de essa questão da vocação do território atrelada à escassez de ensino superior na região. Tá? Então, esses são os nossos diretrizes. Obrigado, Guilherme. Eu vou ler as próximas perguntas e aí eu vou quebrar a segunda pergunta do João em 2 para otimizar. Então, a primeira pergunta do Rabi Nasser, ele pergunta se esse projeto foi discutido com o Compresp. E aí, entrando nas perguntas do João, a primeira, por que não utilizar a estrutura para a construção de moradias populares? A área do prédio parece muito maior do que a prefeitura ofereceu para a Vila Reencontro. E a segunda pergunta, o Cone Sul tem mais de 3 milhões de habitantes e o projeto aponta a existência de 3 ETEC e nenhuma universidade pública. A proposta não justifica de maneira adequada a não realização de parceria com o Centro Paula Souza ou universidades estaduais federais para a implantação de uma sede no local. Existiu esse contato? Certo. Então, a primeira pergunta é do Rabi Nasser, né, André? Isso. Então, Rabi, sobre a questão do Compresp. Então, até o momento não foi feito o diálogo com o Compresp, porém isso é típico, é normal, né, nas nossas estruturações de projeto. A gente primeiro tem essas etapas da consulta pública, né, de audiência, roadshow, e a manifestação e participação do Compresp, do órgão de tomamento, se dá um pouco mais à frente por hábito, por costume na cidade, tá? Então, ele ainda vai ocorrer, não obstante, a gente documentou a relevância de respeitar as diretrizes de tombamento de Compresp e com DEFAT. A gente sabe que tem umas diferenças e nuances, então isso está escrito no documento. A respeito da pergunta do João ainda, então, sobre o uso de moradia popular, né? Então, acho que é uma excelente pergunta, né? Uma boa colaboração no sentido de questionar um pouco o programa de uso que a gente escolheu. Então,
Na estruturação, né, conforme a Carolina e eu apresentamos, a gente buscou tanto utilizar essa vocação histórica, então a questão da hotelaria para aproveitar o Interlagos e ampliar o acesso e ativação da represa, quanto essa questão da escassez da questão educacional. Tá? Então, em termos de diretriz, foi mais a questão da vocação da área, buscando essa ativação do entorno, tanto da represa quanto do bairro e da região. A respeito de moradia, a gente entende que ela tem um potencial menor para essa ativação, dado o perfil da região, né? Então, se ele já é altamente residencial, falta o uso não residencial, né? O uso comercial para dar o melhor mix de usos. Não obstante, na região, a gente mapeou a existência de HIE, de zonas, né, para o HIS, HS1, HS2 e assim por diante. Então, a gente entende que a questão a moradia popular poderia sim ser um outro programa da prefeitura na região, né, para oferecer mais vagas de moradia popular para Interlagos, né, para esse entorno, mas não entendemos a princípio de que seria um uso para ser colocado dentro do CETEC Guarapiranga. Não obstante, acho que vale a pena sim você documentar isso na consulta pública, colocar seus motivos, né, estudos que ajudem a gente a colocar mais recheio nesse projeto e eventualmente colocar como uso referencial também para a concessionária a questão da moradia. Deixa eu ver só mais a questão parceria com o Centro Paula Souza, universidades estaduais e federais. A gente fez, sim, um primeiro contato, né, com o governo do estado para discutir um pouquinho essa questão da questão educacional. Não há, no primeiro momento, um interesse, mas é claro que a gente está no primeiro momento aqui da consulta pública, do roadshow, e é possível, sim, que seja feita parceria nesse sentido, principalmente porque a gente considera que, como o programa de usos é muito inovador, né, tem educação, restauro, implementação de parque, tudo, a concessionária provavelmente deverá sim fazer um consórcio em que ela poderá entrar como parceira de uma universidade pública ou privada para dar conta desse programa educacional. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que era isso. Acho que era isso. Mas seguindo aqui com as perguntas do João, o Cone Sul tem mais de 3 milhões de habitantes e um hospital municipal, Parelheiros. O Cone Sul tem mais de 3 milhões de habitantes e somente 2 centros culturais. São inúmeros os serviços em que a região sul da cidade tem defasados em relação ao centro da cidade. Um edifício do tamanho do apresentado, com a qualidade que os eixos de transporte lhe fornecem, não poderia ter um uso melhor do que um hotel e restaurantes? Não, legal. Eu acho que essa pergunta é bem importante, tá? A gente colocou esses usos de hotel e restaurantes como referenciais para a concessionária. Aqui, o marco principal é que a gente tem que ter um balanço entre o que a gente coloca como encargo obrigatório e encargo referencial para uma concessionária numa PPP. Porque a gente tem que ter a viabilidade econômica e financeira do projeto, então a gente tem que sobrepesar aquilo que vai ser um uso potencial da concessionária. Então, nesse caso aqui, hotel, galeria de serviços, pode ser outra coisa, né? A concessionária que vai ter essa possibilidade para conseguir receitas acessórias e com isso, ela tem uma receita independente que reduz a contraprestação da prefeitura, né? Então, ou a receita é privada ou é a contraprestação, né, na modelagem econômica. Toda vez que a gente tem melhores usos, melhores receitas privadas, a gente reduz a contraprestação pública. Então, se a gente não dá um uso, se a gente não possibilita usos como hotel e restaurantes, faz parte do projeto e existe uma compensação muito maior do setor público e diminui a vantajosidade econômica do projeto, tá? Então, a gente fez essa escolha enquanto estruturação do projeto, mas, não obstante, aqui, de novo, vale a pena documentar isso para consulta pública, sugerir usos alternativos que tenham receita e ajudar a gente nessa estruturação dos documentos, tá bom? Obrigado, Guilherme. O Lebos pediu a palavra. Lebos, fica à vontade para abrir seu microfone. A gente só pede para limitar a fala em 2 minutos, tá? Bom dia. Então, assim, o projeto, o vídeo de vocês, ele é legal, só tem assim a parte da náutica, né, que eu vejo que quando foi projetada aquela rampa,
era a rampa maior da América do Sul, que foi projetada, você tem toda aquela história, que eu moro ali desde 1970, ali na frente, fui fundador de Santa Paula, que eu acho assim, aquela área, acho que deveria destinar a parte náutica. Quando foi implantado os parques, o que acontece? Todos os parques eles tinham os pontos que é de acesso para ter embarcações, né, para você ter aquele ecoturismo, né? E a parte ali do Santa Paula, acho que tinha que ser um centro olímpico náutico, uma vez que você tem vários campeões de várias modalidades, de esqui, de vela, de todas as modalidades, tem campeões mundiais que nasceram ali na represa e começaram a praticar o esporte. Então, você poderia pegar passar aquela parte para ser um centro olímpico náutico, né? E a parte do anexo, então vamos supor, a parte de cultura que vocês querem colocar uma exposição de cultura, aí faria no anexo, né? Onde vai ter a escola, onde vai ter o hotel, né? Então daí ali você poderia fazer não só a parte de cultura, como você poderia criar um museu. Então vamos supor, você traz as embarcações de várias pessoas aí de vela, Robert Scheid começou lá, daí tem uma Reco e tal. Então daí traz os barcos que eram deles de competições, né? Então eu acho assim, daí você cria também o Museu das Águas. E na parte náutica, o que pode fazer também uma parceria com a Sabesp, daí você pode ter um barco escola ali e trazer todas as escolas públicas, então os estaduais municipais, para pegar e passar, ao invés de você ir até o sistema Cantareira, aprender como que é a parte de limpeza da água, o que eles fazem, eles montam um centro ali também, junto com as escolas, né? E tem um barco-escola para ele pegar e todas as crianças pegar e começar a aprender, mas ali em loco, né? Então, acho que é isso que teria que pegar e mudar. Outra coisa ali que eu prestei atenção, algumas construções que vocês fizeram, né, da parte da orla. Ali tem que tomar cuidado, porque você tem a parte de APP, né, que é os 50 metros de recuo do 736618. Então, tem algumas construções ali que vocês fizeram que daí tem que calcular para ver se não está na APP. Senão, vocês podem colocar, vamos por alguma coisa desmontável. Vai ter que fazer banheiro, tudo bem. Daí, na lei, quando a gente fez a lei, então, coisas que são móveis, você pode colocar, ou tenda, ou então um banheiro químico, daí você pode, né? Tá? É tudo móvel, tudo em container. Tá, entendi. Não vai ser construído, não. Não é alvenaria. Então, o principal é isso, é destinar que quando foi o projeto da Tigas, ele fez justamente para a parte náutica. Então, é o único lugar que a gente tem de São Paulo que seria para uma parte náutica, daí sim você difundiria mesmo, né? Porque muito paulistano ali nem sabe que existe a nossa represa. Então, isso daí é assim, uma coisa que a gente já estava pensando quando teve a implantação dos parques, né? Que quando vamos apropriar ou não. Então, eu acho assim, é só pegar a parte cultural, leva para o outro lado da avenida e ali faz toda a parte náutica. Legal. Obrigado, Lebos, pela excelente sua participação, né? A gente gostaria que também, se possível, fazê-la por escrito, né, na consulta pública, ajudaria bastante a gente, né, para ter esse documento sobre a questão do Centro Olímpico, Barco Escola, né? Acho que são ideias bem relevantes. Também, Carol, se você quiser comentar essa parte urbanística. Não, eu gostei muito das ideias, achei muito legal, realmente, como o Guilherme falou, a gente está numa fase de elaboração, acho que é muito importante a participação de todos, principalmente de quem é da área e conhece todo esse histórico, para passar para a gente, né, tudo que pode ser mais relevante do que a gente está propondo. A gente está super aberto para que isso seja alterado, então, assim, a gente pede para ser por escrito, a gente, obviamente, vai tentar incorporar todas essas ideias aí, acho que é bem relevante. Quanto à questão do zoneamento, queria deixar bem claro, acho que tem algumas perguntas mais para frente que questionam a questão que a gente não estaria seguindo o zoneamento. Nós estamos seguindo o zoneamento, a Lei de Uso e Ocupação de Solo de 2016, né, que prevê também ali na área do parque, da garagem de barcos, é uma ZEPAM, então tem todas as restrições ambientais, todos os usos que estão propostos estão associados às possibilidades de implantação em ZEPAM, e na área do clube, ele está agrafado, tudo bem, tem todo o bairro, né, das antigas cidades satélites de Interlagos no entorno, só que é uma proteção estritamente residencial. Só que a quadra do clube é AC2, então é área de clube 2. Então ela está agrafada sim, e todos os usos que a gente está implantando são os usos permitidos pelo zoneamento do AC2. Então, não estamos desrespeitando a questão do tombamento, do bairro, pelo contrário, acreditamos que isso venha a contribuir com o serviço. E só terminando aqui o comentário, as estruturas que o Lebos falou, tanto nos parques da Orla da Guarapiranga, quanto nesse parque, obviamente por a questão da represa e o zoneamento da ARO, né, estadual, não permite
pela APP também a construção em alvenaria, né? Só o Parque Guarapiranga, que é da década de 70, tem esse tipo de construção. Todos os outros parques têm que ser construídos, né? As estruturas de apoio, como banheiros, restaurantes, têm que ser estruturas móveis, não permanentes, como containers, estruturas modulares, que podem ser facilmente retiráveis, justamente com essa preocupação ambiental. Então, espero ter também tirado essa dúvida do pessoal. André, antes de você partir para a próxima pergunta, vou só informar que, em função do tempo, a gente vai encerrar aqui as perguntas no Sérgio, tá? Eu vi que a do James e do Fábio são mais comentários. Tá ok ler elas, mas vamos encerrar por aqui, tá? Informo aos participantes que, caso surjam mais questionamentos ao longo dessas últimas perguntas que vão ser lidas, por favor, enviem no e-mail, que a gente vai ter um olhar aí mais apurado, com mais tempo, e vai responder isso aí depois, tá bom? Obrigado, Letícia. A Helena também pediu a palavra. Então, Helena, se você quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, tudo bem? Tudo bem, todo mundo? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim. Tá, bom dia a todo mundo. Eu sou Helena, sou recém-arquiteta, eu sou formada pela Belas mas eu também sou ex-aluna da área de Interlagos e cresci nessa área, com a minha família, que tem esse histórico de vela. Enfim, o meu TFG foi basicamente o trabalho que vocês fizeram, só que um pouco diferente, obviamente. Teve diretrizes, assim, diferentes, mas eu só queria parabenizar o trabalho de vocês. É uma coisa que eu realmente, assim, eu queria fazer o que vocês fizeram. E eu só queria dizer que eu enviei o meu TFG para vocês terem uma diretriz. Não uma diretriz, mas caso vocês queiram ter mais alguma referência, coisa assim, eu gostaria de ajudar. É só isso. Muito obrigado, Helena. Vai ser muito bom ter esse material para a gente poder também dar uma olhada. Obrigado pela sua participação. E também, obrigada a vocês. Eu estou adorando essa iniciativa e também eu esqueci o que eu ia falar, gente, desculpa, que eu estou no trabalho aqui. Eu não quero perder o tempo de vocês. E eu sei que a verba é complicada e o meu trabalho é meio viaja, mas é uma coisa que o Lebos falou antes, ele trazer a cultura para além da avenida. E é isso exatamente que eu queria. Legal, muito bacana. Obrigada. Legal, obrigado, Helena. Seguindo com as perguntas, a gente tem primeiro um comentário da Karine, que acho que a Carolina até já tratou, mas eu vou ler no completo. Ela traz que a revitalização de espaços como este são sempre bem-vindas. Apenas uma observação ao Guilherme, na resposta ao Fábio Pagotto, que disse que estão usando a estrutura construída antes das leis de zoneamento atuais. Mas vale lembrar que as regras de uso precisam ser seguidas de acordo com o que está vigente. Ressalvas são feitas para áreas já construídas e não para o tipo de uso. Seguindo, a gente tem uma pergunta do Rabi, que diz que se não houve visita aos prédios, como foram tiradas as fotos? Houve algum pedido de autorização de acesso ao proprietário? E aí a última questão do Sérgio, o projeto trazendo grande número de estudantes a uma região de preservação ambiental não traria muita aglomeração, trânsito e ruídos? Não me parece boa escolher trazer uma universidade na região. Obrigado, André. Então, eu vou começar pela do Sérgio, também agradecer a questão da Karine, mas vou deixar para a Carolina responder a Karine e também o Rabi. Então, sobre a questão do Sérgio de excesso de aglomeração, né, se isso teria algum prejuízo para a região. A gente entende que tem sempre essa questão, né? O adensamento, ele, por um lado, ele favorece certas pessoas, né, para a questão de ter maior usos mistos ali, serviços, né, em relação ao residencial, por outras pessoas pode causar um pouco mais de ruído. A gente entende também que a modalidade semipresencial EAD, ela auxilia nesse sentido, né? Então a gente não vai ter um grande adensamento, a educação como se fosse uma modalidade presencial que a gente costuma ver nas universidades. Também vale ressaltar que lá na região, né, já existe Interlagos, que tem grandes eventos, né, até shows como o Lollapalooza e tudo, que já tem grande mobilização de pessoas. Então a gente entende que esse complexo ele tem
é um tamanho grande, não deve causar perturbações dessa mesma proporção que ele tem, né? Deve ser bem mais reduzido, e por isso a gente entende que o impacto do centro educacional não será prejudicial para a população do entorno. Pelo contrário, a gente entende que o lado positivo deve prevalecer em relação a potenciais elementos pontuais negativos. Carol, por favor. Só deixar claro, pessoal, as fotos que nós utilizamos do edifício sede do Santa Paula são da internet. Então, assim, a gente até pôs a referência das fotos do site que a gente utilizou. Então, são fotos que estão veiculando pela internet. Então, foram fotos que a gente utilizou. Quanto à garagem de barcos, não há um controle de acesso na área, né? Tipo, é possível acessá-la pelos restaurantes da orla, né? Então, ela é aberta. Então, a gente conseguiu tirar as fotos nesse sentido. Então, mas as do edifício Santa Paula, nós não, como a gente fez no disclaimer, não adentramos, né? Nós apenas tiramos da internet com referência. E da questão da Karine, concordamos, né? Então, apesar da minha fala, pode estar dando uma ambiguidade, mas é isso mesmo. A gente está atento às questões de uso que estão no zoneamento existentes. Tá? Mas obrigado pela colaboração. Perfeito, obrigado, Guilherme e Carolina. Acho que encerramos as questões aqui, Letícia. Tá bom, obrigada, André. Eu agradeço, então, a todos que participaram e fizeram as contribuições aqui durante essa reunião. Com certeza, ela trarão benefícios à consolidação do projeto como um todo e dos documentos. Mais uma vez, reforço para enviarem considerações adicionais via e-mail do projeto. Então, eu agradeço também São Paulo Parcerias, a São Paulo Negócios, e eu declaro encerrada a audiência de hoje. Muito obrigada a todos e bom dia. Obrigada. Obrigado, bom dia a todos.